E se as eleições fossem hoje, Jair Bolsonaro estaria eleito presidente da República, mesmo tendo um judiciário no seu cangote, mesmo tendo quase que a totalidade da imprensa militando contra o Bolsonaro e contra a direita. Eu vou comentar com vocês nesse vídeo, vou trazer a minha opinião, a minha análise do recado duro que boa parte da sociedade brasileira está passando para a imprensa e também, infelizmente, para o judiciário, que parece que está sofrendo do mesmo mal da imprensa, de falta de credibilidade, o que é obviamente lamentável. A gente tem que se entristecer com isso, porque o poder judiciário é um poder importantíssimo da República, pois é ele que garante o cumprimento irrestrito da Constituição e do arcabouço legal brasileiro. Mas talvez parte da sociedade não esteja percebendo que o poder judiciário ou parte dele não está cumprindo este preceito constitucional. Talvez este também seja um dos recados da sociedade. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Começando aqui por essa matéria, por essa reportagem do Poder 360, que já traz na manchete a principal informação. Bolsonaro teria 37,6% contra 33,6% de Lula se a eleição fosse hoje. Isso aqui é o cenário de primeiro turno. No segundo, Bolsonaro também vence. E o legal da reportagem que eu vou comentar aqui com vocês é o seguinte, ela criou alguns cenários. Então, no cenário de Lula competindo com Bolsonaro, competindo com Michele Bolsonaro, com Tarcísio, com Romeu Zema, depois tirando o Lula e colocando o Fernando Haddad, em todos os cenários, Bolsonaro vence. E o que mais me chamou a atenção é que, tirando o Bolsonaro, o segundo candidato testado nessa pesquisa, nessas situações, que teve mais voto, quase empatando com Lula, foi a Michele Bolsonaro, que ficou inclusive na frente do governador Tarcísio. Então, olha como o sobrenome Bolsonaro segue praticamente incólume, mesmo com tantos ataques do judiciário e da imprensa, e do lado da imprensa de forma até orquestrada do meu ponto de vista, porque todos aqueles veículos do consórcio é o dia inteiro abraçando a narrativa, para mim narrativa, de que Bolsonaro queria dar golpe. O que tá ficando claro para mim é que Bolsonaro foi um obstáculo pro golpe, irritando até alguns militares, conforme os áudios que estão vazando. Mas eu acho que a população tá percebendo isso, e eu acho que a população tá percebendo militância no jornalismo e talvez em parte do judiciário, o que é triste, né? O povo ter, parte do povo ter supostamente essa percepção perante o judiciário. Isso é muito triste, porque abala a reputação e a credibilidade. Tanto que o Bolsonaro está liderando. É impensável. Qual outro político no Brasil aguentaria ser atacado assim com tanta frequência e intensidade e ainda liderar pesquisas eleitorais? Eu acho que isso mostra a força da direita e a resiliência da direita. Na minha leitura, a direita é sim a maior fatia da sociedade brasileira. E só isso para explicar a força do Bolsonaro, apesar de tudo que ele vem sofrendo, na minha leitura, de forma injusta. Entrando agora na pesquisa, vamos analisar os cenários considerados pelo Paraná Pesquisas. No primeiro turno foram 7 cenários. No primeiro, Lula, Bolsonaro e aí Ciro Gomes, Simone Tebet e Ronaldo Caiado. Neste cenário, Bolsonaro vence fora da margem de erro, vence mesmo, com 37,6% e o Lula com 33,6%. No segundo cenário, que me chamou muito a atenção, foi com a Michele Bolsonaro. Então sai o Jair e entra a Michele. O Lula ficou com 34% e a Michele com 27%. Ou seja, ela já começa com um piso muito alto, muito próximo do Lula. Ela que nunca fez campanha nada, nunca concorreu a cargo nenhum, ela já está num patamar altíssimo. Isso me chamou muitíssimo a atenção. O terceiro cenário é considerando o Tarcísio Gomes, governador de São Paulo. Ele também começa a partir de um número interessante, 24, mais 3 pontos atrás da Michele. Então, olha como a Michele está fortíssima. Isso porque o Tarcísio, ele está bem avaliado aqui em São Paulo. Então, isso realmente mostra que, se não for o Bolsonaro, a Michele tem condições tranquilamente de levar essas eleições. E o Tarcísio fica aí como uma alternativa. Se bem que eu acho mais prudente ele concorrer a uma reeleição aqui no estado de São Paulo. Mas isso aqui me surpreendeu positivamente a questão da Michele Bolsonaro. O terceiro cenário
foi considerando o Ratinho Júnior, tá? Então, se fosse ele representando a direita, teria 15,3% dos votos no primeiro turno. O quarto cenário é o Romeu Zema. Dos cenários testados com a direita, vamos chamar assim, ele foi o pior. Tá com 12%, então aí de fato bem afastado do Lula. Um outro cenário interessantíssimo, que talvez seja o que talvez ocorra, que é com Fernando Haddad. Então é Bolsonaro disputando com o Fernando Haddad, dado que o Lula já está com uma idade avançada, né? Aí neste cenário, o Bolsonaro ficou com 38,3% dos votos e o Fernando Haddad com 14,5%. Então, de fato, uma derrota acachapante. Pô, o cara perdeu em primeiro turno a tentativa de reeleição aqui na Prefeitura de São Paulo. Perdeu no primeiro turno. Tá? Então o cara de fato é um péssimo candidato, mas talvez o mais possível, o mais provável, talvez o indicado pelo Lula para sucedê-lo, se o Lula realmente não disputar a reeleição. E o último cenário foi Michele Bolsonaro com Fernando Haddad. Praticamente o Haddad ficou com a mesma quantidade de votos, né, considerando o cenário com o Bolsonaro, e a Michele venceria as eleições. Tá? Então acho que aqui é uma grata surpresa a força eleitoral da Michele Bolsonaro. E para o segundo turno, como que ficou os cenários de segundo turno? O primeiro deles, obviamente, Lula e Bolsonaro. Neste cenário também, Bolsonaro venceria. Ainda está dentro da margem de erro, mas quase no limite da margem de erro. Então aqui realmente é um cenário muito em favor do Bolsonaro no segundo turno. Se fosse Lula com Michele, daria Lula, mas dentro da margem de erro. Olha a força da Michele. E o terceiro cenário, aí sim o Lula venceria fora da margem de erro, mas não tão longe assim, seria um cenário de Lula com Tarcísio Gomes. Tá? Então, pessoal, para mim, de novo, reforçando o que eu falei na introdução, isso aqui é um recado da sociedade para a imprensa, que está absurdamente desacreditada e cada vez mais. Se a imprensa fala uma coisa com alguma intenção, vai ser contraproducente do ponto de vista dela, porque a tendência é que o povo vá no sentido contrário por não estar mais acreditando. Essa é a minha leitura. Eu acho que boa parte da sociedade enxerga a imprensa como militantes de esquerda em vez de jornalistas, né? Ou jornalistas travestidos, ou militantes travestidos de jornalistas, e para mim isso está ficando cada vez mais claro. E o mais triste, parece que isso aí também está contaminando o judiciário. Me parece, a interpretação que eu tenho é que você tem uma imprensa que repercute uma tese de golpe de Estado bancada por Bolsonaro. E se ainda assim ele lidera as pesquisas, é porque a sociedade não está acreditando na tese do judiciário, talvez esteja enxergando também como uma politização da Suprema Corte, o que é horroroso, e aí a imprensa que, já falei, não tem mais o que falar, né? O descrédito tá absurdo, é uma coisa assim impressionante, eles fizeram muito por merecer. Essa é a minha leitura desta pesquisa do Instituto Paraná. Coloquem nos comentários se vocês concordam com a minha análise ou não e o porquê. Se gostaram do vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para a gente também sair da bolha. Verifiquem se vocês estão inscritos em todas as minhas redes. Em todas elas eu estou como Vinícius CFP82. Aqui em cima em vermelhinho está o meu username, tá? Então em todas as plataformas vocês me encontram desta maneira. Então fica aí o convite também para me seguirem nas demais, caso você só esteja me seguindo nessa plataforma que você está vendo o vídeo, tá? Então fica aí o convite e até o próximo vídeo.